Oi, gente! Hoje eu vim falar de Quando o Universo Conspira, que é o livro que eu recebi da nossa editora parceira, que é a editora Coerência. Então, gente, pra começar esse vídeo, eu já vou falando que esse é um livro de antologias, ele é uma antologia de signos, então são vários contos sobre cada signo. Se eu não me engano, são 12 signos, são 12 signos. E aqui tem um conto para cada signo, são contos bem diferentes, e eu fiz várias anotações, sério, gente. Fiz muita anotação, cada vez que eu ia lendo um conto, eu ia anotando. Olha o tanto de folha que deu, acho que deu mais do que folhas do livro, mais palavras que as do livro, só que não, né? Mas olha, deu tudo isso. Então, eu vou estar com minha colinha aqui, porque, né, gente, se eu for lembrar de 12 contos por completo, eu vou ficar doida. E já pra falar logo, eu não gosto de quando alguma pessoa faz um vídeo e só fala os contos que ela mais gostou. Eu acho isso uma coisa bem desrespeitosa para os outros autores, porque eles também tiveram o trabalho de escrever esse conto. Então, eu vou falar tudo sobre, não vou dar spoiler, mas vou falar todas as histórias sobre os contos e depois vou falar minha opinião sobre cada um e vou também falar o que eu mais gostei, mas vou clarear que vou falar de todos. Se você tá vendo esse vídeo, você com certeza já viu meu vídeo de um unboxing que eu fiz desse livro, que vai estar aqui em cima para vocês verem aqui. Nunca sem esse lado. E ele veio com algumas coisinhas, então se você estiver interessado, veja. Que os autores vão retratar os signos de um modo bem diferente. Eles vão fazer ou um romance, ou uma história mais medonha. Só teve um caso aqui de uma história bem medonha. Ou algo mais introvertido, mais engraçado. Enfim, cada signo vai ter sempre alguma coisa a ver. Lembrando que aqui vai ter muita presença de signos e de tudo assim. Então alguma pessoa, algum personagem gosta muito de signos. Então não vou mencionar isso tão pra dentro, eu vou falar mais sobre a história. Bom, gente, o primeiro conto é de Áries e foi escrito pelo Rafael Miguel. E aqui vai contar a história do Leandro. O conto se chama Guru, então você já vai ter uma ideia do que pode ser, mas é totalmente diferente. Vai contar a história de um garoto chamado Leandro, e esse garoto, ele tá quase chegando na fama com seu papel falso de guru. Incorpora como sei de mim, eu não sei a pronúncia certa. E o Leandro, ele acorda certo dia com uma ressaca do caramba, e uma das empresárias, amiga dele, enfim, eu não tô muito recordada, vai desesperada lá, ele precisa se trocar, ele precisa ir pra um programa de TV apresentar o seu papel como o guru dos horóscopos, porque vai ter um show de certa banda aqui relacionada com signos e o Leandro vai se apresentar lá como Sei de Mim, o guru. Só que nesse programa vai acontecer algumas coisas, então fiquem na curiosidade, porque eu não vou falar mais, porque eu vou acabar contando a história inteira. O segundo conto é o de Touro e foi escrito pelo Marco Souza. O conto se chama Centenas de Pequenas Razões. E aqui vai contar a história de uma garota chamada Júlia. Ela, em certa tarde ou manhã, não me lembro, que tava chovendo muito, tava caindo uma tempestade. Ela vai a um café e nesse café, quando ela entra, acabou a luz, então a porta não se abre. Então o garçom pede para que ela espere um pouco, fala para ela ficar à vontade, pegar um livro. E enfim, o garçom acaba indicando um livro para ela. E nessa, a Júlia, ela começa a conversar com o garçom, e nessa, o garçom e ela começam a contar histórias. E nessas histórias tem pontos muito legais. E já falando, gente, tem alguns contos aqui que eu gostaria muito que tivesse um livro para mim conhecer mais os personagens. Eu gostei de muitos personagens nos contos que tinham aqui. E eu acho que se eles fossem um pouco, sabe, mais elaborados assim, daria bons livros. E eu até conversei com um dos autores de um dos contos aqui que eu gostei muito. E eu tô falando isso porque essa Júlia, ela foi uma personagem que eu gostei muito. Eu queria muito saber mais sobre ela, eu queria saber no que ela trabalha, nessas coisas assim, fugindo um pouquinho do assunto. O terceiro conto foi escrito pelo Pedro Correia e esse foi o autor que eu busquei pra procurar porque eu queria saber se tinha
um livro, se ele ia escrever um livro desse conto, porque o conto foi tão bom, gente. Gente, pra vocês terem uma noção de como esse conto foi bom. Esse conto, nossa, ele me deixou tão prendida, tão fissurada, que quando acabou o conto eu tava muito triste. Tipo, porque eu queria um livro, porque eu queria saber mais da história, eu queria saber o que ia acontecer. Deixou várias pontinhas soltas, assim, umas lacunas para se completarem. Eu queria muito um livro e eu conversei com o autor e parece que vai ter uma surpresa, talvez ele esteja já escrevendo o livro. E eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque eu quero muito o livro desse conto. E esse conto é o de Gêmeos, é o Save the Date, alguma coisa assim, não sei pronunciar, sou péssima no inglês. Nesse conto vai contar a história da Luísa. A Luísa é uma booktuber muito famosa, tipo, ela tem 2,5 milhões de inscritos. E a Luísa, ela tá prestes a se casar com um cara que ela conheceu na escola chamado Arthur. E esse Arthur, ele é um advogado famoso na cidade dela. Ele vem de uma família muito importante, assim, entre advogados e essas coisas. E a Luísa, ela não tá tão animada assim pra esse casamento, porque vamos dizer assim que a Luísa, ela não quer se casar com o Arthur porque ele não é o cara assim, sabe? E tem várias frases assim. O autor pediu pra mim escolher umas quotes. E eu gostaria muito de falar elas aqui, mas vai dar muito spoilers sobre o livro, então eu prefiro não falar, mas ficaram muito legais. Então, se um dia vocês entrarem no site da Editora Coerência e tiverem lá, talvez seja as que eu escolhi, então eu vou ficar muito feliz. Então, depois olhem aqui na descrição no site da Editora Coerência e vejam mais sobre esse livro, porque talvez esteja lá. Mas, continuando, gente, aí a Luísa, ela não tá querendo se casar com ele, porque, vamos dizer assim, que no colégio a Luísa, ela namorava um cara chamado Léo. Só que aí o pai da Luísa morreu e a mãe da Luísa tá falindo em dívidas e essas coisas assim. Ela quer que se casem com o Arthur pra poder ganhar alguma coisa em cima ou algo do tipo. E quem tá comandando esse casamento é uma amiga dela, é a Amanda. E em algumas partes da fala da Amanda a gente pode perceber que o Arthur é um babaca. Literalmente um babaca, esse cara que a Luísa vai se casar. E o conto vai indo nessa até chegar ao certo dia do casamento, chegar certas coisas e acontecer muitas outras coisas. Eu já vou falar que eu amei a personagem da Luísa, eu amei a personagem do Léo, eu achei o da Amanda e o do Arthur também muito bem, assim, construído. As coisas que tem nesse livro, nesse conto de Gêmeos, foi muito legal, me deixou envolvida, me deixou atraída. Eu quero muito um livro desse conto, porque foi muito bem escrito, muito bem elaborado. Eu acho que pelo menos, se eu soubesse que já tinha esse conto aqui, se eu já tivesse lido alguma coisa assim parecida do autor, eu compraria esse livro só para ler esse conto, porque, gente, é um conto muito bom. Sério, se você gosta de ler um romance, assim, bem atraente, que vai te atrair, que vai te deixar prendida e você vai querer saber o que vai acontecer, eu tô indicando já o conto de Gêmeos daqui, de Quando o Universo Conspira, porque ele é muito, muito bom, foi um dos meus favoritos. Eu vou fazendo assim, gente, quando eu for falar dos meus favoritos, porque alguns eu marquei como favoritos, outros eu não marquei assim como favoritos, outros foram mais, sabe, eu gostei, mas não gostei tanto. O próximo conto é o de Câncer, que é escrito pela Lily Belmont, não sei como se pronuncia o nome dessa autora, mas eu sei que ela é muito simpática e que ela escreveu outro livro na Editora Coerência. Eu tava doida por esse livro e ela me mandou em PDF. Ela é muito atenciosa, ela é muito prestativa. Eu tô com o livro dela já aqui no meu Kindle pra ler daqui a uns dias e, nossa, gente, ela é um amor de pessoa, essa autora. Eu achei ela muito simpática, ela é muito envolvida assim, ela conversa com a gente muito bem. O conto dela vai contar a história da Mandy. A Mandy, ela é uma garota super assim, meio cheguei. Pelo menos me deu a impressão de cheguei. E ela mora junto com um amigo dela chamado Felipe. E o Felipe, ele estava prestes a ir a uma festa. Só que a Mandy se vestiu de um jeito bem esquisito. E o Felipe foi falar pra ela. E ela ficou muito meio assim que, entre aspas, chateada e ficou meio que com raiva mesmo do Felipe, porque ele tava, além de demorar, tava criticando ela. Ela trocou de roupa e tipo, falou, eu odeio você, não sei o quê. Mas enfim, eles foram pra essa festa, e nessa festa a gente percebe que o Felipe, ele sente mais do que só uma amizade pela Mandy, ele gosta da Mandy. E nessa festa vão acontecer
coisas. Então já fique na imaginação de vocês o que pode acontecer. Eu achei o conto bem escrito, eu achei muito engraçado e envolvente ao mesmo tempo. Ela usa uns linguajares bem legais e bem divertidos, sabe? Atrativos, então o conto ficou muito bem escrito. O próximo conto é o de Leão e foi escrito pela Giovanna Vaccaro, que é uma das organizadoras do livro. Tem até a foto dela aqui, ó, pra vocês verem. Ela escreveu outro livro que é muito lindo, eu tenho muita vontade de ler o livro dela, só que, né, gente, dinheiro falta e também tem muito livro pra ler, mas, enfim, o Conto de Leão vai contar a história de uma garota chamada Leona e o livro já começa assim, o conto já começa com a Leona falando que tudo tá dando errado e não sei o que, o vestido vermelho dela não tá fechando, tá quebrando o zíper, alguma coisa assim. E ela tá reclamando com a irmã dela, Suzy, e a Suzy tá falando, não, vai, mas por que a Leona tá fazendo isso? Ora, porque a Leona tá indo pra várias sessões de encontros com pessoas que ela achava legais na escola. Leona tá achando assim que ela já tá velha, que ela tá precisando encontrar alguém, mas quem tá dando aquele incentivo é a irmã dela, a Suzy. Então ela se prepara para ir no encontro com uma pessoa do passado dela, que era da escola, e ela achava ele bem legal, mas, sabe, era o último encontro dela, porque todos os outros deram errado, ela achava que esse também ia dar. E ela foi nesse encontro e aconteceu uma coisa nesse encontro que acabou mudando tudo. Começou a chover, ela chegou toda molhada lá, e as coisas que acontecem lá eu não vou falar pra não perder a graça desse conto. Foi um conto também muito legal, me envolveu muito, e esse daí, ó, eu li assim. Eu li muito rápido, eu me lembro que foi um dos assim que eu li rápido demais. E olha que ele tem bastante páginas e eu li rápido, muito rápido mesmo. Esse outro conto é o de Virgem e o nome dele eu não me esqueço. A Virgem de Virgem. E foi escrito pelo Robson Crusoe. Eu não sei porquê, sempre eu não consigo esquecer esse nome porque o nome dele é parecido com Robson Crusoe, que é um autor ou é um personagem, não me lembro, mas eu já vi alguma coisa dele aí no passado, então por isso eu me lembro de Robson Crusoe e o nome dele, do autor do conto, é Robson Crusoe. De Virgem vai contar a história da Priscila. Ela é uma garota, uma mulher de 40 anos que não é casada, não é nada atraente e não tem nada de sedutor nela. E a Priscila, ela gosta muito de coisas sobre o zodíaco. Ela fica fazendo vários mapas astrais para ver quem é o amor da vida dela, qual signo é o amor da vida dela. Um certo dia, ela vai tentar fazer um mapa astral com uma mulher aí diferente, uma mulher bem doidinha da cabeça, chamada Madame Zora. E depois disso, ela percebe, ela começa a se cuidar, ela foi se cuidar e ela esbarra com um certo cara. E pra dizer a verdade, gente, esse conto aqui, tudo que ia acontecer, eu já esperava, porque tava bem na cara, mas o conto, ele vai ir nessa, ela vai se arrumar, ela vai encontrar uma pessoa enquanto ela se arruma, ela vai ficar até que bonita, assim, na minha imaginação ela ficou bem bonita, e depois que ela encontra essa pessoa, ela começa a se descobrir, e começa a ver uma nova visão, assim, de mundo. Eu não vou falar mais sobre o que vai acontecer nesse conto, porque a maioria das coisas que eu falar sobre ele vai ser um spoiler, porque o que ela vai encontrar, quem ela vai encontrar, vai ser um spoiler, então é melhor não falar muito mais sobre o de Virgem. Gente, agora vai ser o conto, meu segundo conto favorito depois do de Gêmeos, que vai ser o de Libra. E esse conto, nossa gente, ele é muito bom. Ele é tão bom que eu também queria perguntar, depois vou procurar o autor ou a autora para ver se vai fazer um livro sobre esse conto com mais histórias assim, porque, gente, é muita ação, é muita emoção, é muita coisa boa em só um conto. Escrito pela Cineia Rangel, e o conto é Um Amor Como nos Filmes. Esse conto vai contar a história da Chloe. Ela é uma estilista, e essa estilista, ela tá desesperada já no começo do conto, porque a cliente dela é a futura realeza, porque ela tá fazendo um vestido de noiva pra a futura esposa do príncipe. Só que, gente, eu acho que vocês já perceberam por que eu gostei desse conto. Porque tem relação com princesa, com realeza e com essas coisas. Tá prestes a se casar com o príncipe. Vi um vídeo da despedida de solteira do príncipe e pegou o carro dela e fugiu. Pegou o carro da estilista e fugiu, de verdade. E então a estilista tá super preocupada.
muito preocupada. Ela começa a correr pelo palácio até achar a ala norte, que é a ala onde fica o pessoal. Ela sobe escada e esbarra com uma certa pessoa enquanto ela tá já na ala norte. E nessa, essa pessoa vai ajudar ela a encontrar o príncipe e a contar o que aconteceu. E aí ela vai ficar nessa emoção maluca que é muito boa. Eu vou procurar depois essa autora pra falar sobre esse conto, porque é um conto muito bom. Eu acho que se desse, dava pra fazer um livro muito, muito legal, muito engraçado, tipo os livros da Sophie Kinsella e a da Meg Cabot. Eu ia gostar muito, então foi o meu segundo conto favorito. O próximo conto é o de Escorpião, foi escrito pela Bianca Souza. E o conto é Escrito nas Estrelas. Ele é um conto assim que, nossa, me deu várias emoções, eu fiquei até pensativa. Esse conto, ele vai contar a história da Mary. A Mary, ela é uma garota que perdeu a mãe faz pouco tempo e no conto já começa com o aniversário dela, ela não quer receber presentes, porque a mãe dela morreu de uma forma... Não foi no aniversário dela, quando tava indo buscar o presente dela, e ela bateu o carro, então isso, nossa, machucou muito a Mary. Então ela não quer presentes, ela trabalha numa livraria, ela é uma pessoa bem comum, assim, uma garota, sabe, do bem. Aquela pessoa que você olha assim, nossa, essa garota é do bem. E nessa que ela vai trabalhar pra livraria, o pai dela e as amigas dela já estavam planejando uma festa. E nessa festa que vai acontecer na empresa, ela vai reencontrar uma pessoa do passado dela. E essa pessoa do passado com certeza é a gente. Sim, vocês já sabem. Mas o conto, ele é muito legal, ele faz a gente refletir por isso, faz também a gente querer saber mais, bem mais. Só que, assim, ele, em certo momento, eu achei muito legal a jogada da autora. Em certo momento, no começo, a gente fica bem triste. Na metade do conto, a gente já começa a entender um pouquinho mais sobre as coisas. E no final, a gente já pega um amor, assim, à história, entendeu? O último conto é o de Sagitário e foi escrito pela Graziele Ruiz. E o conto é Entrelaçados. Calma. Não, Entre Laços, gente. Então, gente, aqui vai contar a história do Samuel. O Samuel é um cara bem jogado, vamos dizer assim. Sabe aquela pessoa que fala bem assim, vou pegar meu dinheiro, vou ir para a Europa, andar a Europa e morar por vários cantos e trabalhar por lá e conhecer novas cidades. E a Clara, ela é uma garota muito centrada, quer saber só no serviço dela e essas coisas assim. E eles são ex-namorados. O motivo deles terminar foi meio assim, sabe? Meio que chocante pra mim. E eles, em certo momento, estão jantando. O Samuel convida ela pra jantar na casa dele não, na casa da mãe dele, porque ele tá morando com a mãe dele. E a Clara começa a jogar piadas, sabe? Aquelas piadas bem sem graça, que as pessoas às vezes fazem isso. E o Samuel ainda sente aquela atração pela Clara e a gente pode perceber que ela também ainda sente isso. E em certo momento do conto, pegam o carro e saem, se jogam e vai acontecer muita coisa. Não posso me aprofundar mais, senão vou falar o que vai acontecer. E o que vai acontecer é muito legal. Eu gostei muito. Eu queria ver o desfecho que ia ser dessa história, quando certa pessoa do livro que nem aparece assim iria reagir, porque eu queria ver muito o que ia acontecer. Então, mais um conto que eu esperava um livro, porque poderia ser muito bem escrito, muito bem retratado. Os personagens aqui são muito bons e eu gostei muito da história. Gente, esse signo agora é o meu signo, é de Capricórnio, então esse foi um conto assim que eu queria me surpreender mais, porque era meu signo, né, gente? Conto de Capricórnio foi escrito pela Renata Magessi. O conto é Nunca Diga Nunca. E esse conto, ele me deixou muito pensativa. Pior que deixou, porque tem muita coisa parecida assim que eu pensava, eu já pensei nisso. Nesse conto de Capricórnio vai contar a história da Joana. A Joana é uma mulher que, tipo assim, o trabalho é a vida dela. O trabalho é tudo de mais importante pra ela. E a Joana, ela tá prestes a ter um relacionamento, que não é um relacionamento, com um amigo dela chamado Tony. Eles estão tendo um relacionamento, só que ela não quer admitir isso. E o Tony, ele vai fazer um pedido pra ela, e esse pedido, ela vai ficar assim e recusar esse pedido. E nessa, o Tony vai se mudar,
ela vai continuar a vida dela e ela vai perceber que assim, ela tem tudo na vida dela, tudo que ela quer. Ela tem casa, tem um carro, tem dinheiro, ela tem uma vida, ela tem um emprego que ela quer, mas ela não tem um amor e ela acaba ficando triste com isso. E nessa ela decide tirar umas férias do trabalho dela e viajar. Não vou falar pra onde é, não vou dizer pra onde ela foi, quem ela encontrou, o que aconteceu, mas a história ela é muito bem construída também. O conto assim que eu gostei muito é o conto que, assim, eu queria mais, claro, porque, nossa, só porque é meu signo eu queria mais, mas... O próximo conto é o de Aquário, e o de Aquário foi escrito pela Glau Kemp, que é outra organizadora. Tem a foto dela aqui também no final do livro, que é essa daqui. E eu achei a escrita dela um pouquinho macabra. Não macabra, não vou se dizer macabra porque não foi tanto assim, mas me deixou medinho, não vou mentir, deixou medo. E o conto dela é Unicórnios e Vísceras. É diferente assim o título. O de Aquário vai contar a história do Edu. O Edu é um cara assim que brigou com a família pra ele se mudar, pra morar com uma garota. E nessa que ele foi morar com essa garota, os pais dele já tinham falado: essa garota vai acabar com sua vida. Eles vão morar juntos, eles estão morando juntos, ele não tem dinheiro pra nada, nada. E o Edu tá prestes a pedir a garota em casamento. Só que vai acontecer uma coisa na história e vai deixar a gente com muito medo, sério, medo mesmo. E eu não vou me aprofundar muito nesse conto, porque ele é curto, ele é um conto que vai mexer com você, é claro, vai deixar você meio triste, assim, nossa, arrancou meu coração no começo, e depois vai, sabe, maneirar, vai deixar a gente meio pensativa. O último conto, que é o de Peixes, foi escrito pela Larissa Oliveira. É porque o nome dela é escrito, não é Larissa, é Laritza, é bem diferente. O dela é Dois Iguais Se Completam? Pergunta. O conto vai contar a história da Luísa. A Luísa, ela tá indo pra um primeiro encontro com um cara que ela gosta muito, ela fala que é o crush supremo dela. E ela chega lá e o cara não aparece. E nessa ela tá esperando lá na mesa do Subway e chega um cara e senta com ela, pergunta se pode sentar e ele senta. E nessa eles começam a conversar. E, nossa, ele divide o lanche com ela e tudo mais e começa a bater um papo e eles começam a se conhecer melhor. Esse conto me deixou muito feliz, eu gostei muito. Ele foi um desfecho legal pros contos, porque, nossa, deu o ar assim de, nossa, esse livro foi muito bom. Nossa, várias histórias sobre contos legais, contos que a gente faz a gente pensar, refletir e ver como às vezes a gente é besta com algumas coisas ou com outras. E não só pelo fato aqui de ter signos, que vai ser, nossa, totalmente virada aos signos. Se a gente for parar pra pensar, muitas das coisas que tem aqui são relacionadas assim com pessoas. Tem pessoas que têm o mesmo jeito do que falam os signos. E sim, gente, aqui tem muita presença de signos. Cada um dos personagens, assim, gostam de signos, sabe? Pelo menos um na história, ele é fissurado por signos, ou ele gosta muito, ou ele pensa que o universo conspira por tudo. E tem muitas frases aqui, o universo conspirou pela gente, ou por isso, ou por aquilo. E eu gostei muito desse livro. Esse é um livro, assim, que, nossa, valeu muito a pena eu ter pedido ele esse mês na editora. Eu nem ia pedir porque eu tô super atrasada em algumas leituras, mas eu pedi e, nossa, foi muito bom, muito bom. E lembrando, gente, tem 2 contos que valem, assim, o livro inteiro, que é o de Libra e o de Gêmeos. São contos muito, muito bons. Então, eu recomendo muito pra vocês, é uma indicação minha. Eu vou deixar aqui o site da Editora Coerência pra vocês conhecerem mais, verem os livros, verem esse vai estar lá. E ele é muito bom, gente. É tão gostoso assim a gente ter um contato com livros de contos e é muito bom. Gente, vou mostrar um pouquinho da estrutura do livro para vocês conhecerem um pouco mais sobre como ele é por dentro, para vocês verem se vocês se interessam. Então, gente, a capa, ela é muito, muito linda. O marcador, ele é muito parecido com a capa. Então, você já pode ver, ó, que ele é muito, muito bonitinho, ó. A capa, nossa, ela é incrível. Olha a estrutura dessa capa. A lombada, eu acho ela linda, gente. Linda de verdade. E atrás tem o nome de todos os contos, os autores, por isso toda hora no vídeo eu ficava olhando. Eu fiz poucas marcações, eu não fiz muitas. As páginas, elas são amarelas. E olha que legal, gente. Cada autor tem a foto deles.
a história e olha que lindo. Esse daqui foi um dos meus contos favoritos, nem sei por que abriu aqui, mas tudo bem, que foi o de Gêmeos. E é muito lindo, gente, é um livro lindo. A editora Coerência é uma das editoras que fazem mais estruturas lindas de livros. E olha isso, gente, muito lindo. Ó, contracapa. Eu acho lindas as estruturas da editora Coerência. Quando eu fiz parceria, eu tive o primeiro contato com ela e eu gostei muito das capas, muito das histórias. Então foi muito legal. E eu achei muito lindo, bem estruturado. Foi um livro assim, eu não dei nota máxima pra ele, eu dei uma nota razoável, foi uma nota boa. Foi um livro bom, foi legal ter esse contato com contos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de ver assim a estrutura do livro. No final do vídeo, como vocês já sabem, vai ter todas as informações. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se interessou pelo livro, eu vou deixar aqui o site da editora e se tiver também na Amazon, vou deixar o meu link aqui porque você ajuda muito o canal quando você compra pelo link e ajuda também a eu criar novos conteúdos aqui. Então, se você também se interessa pelos vídeos, eu vou deixar as playlists, vai estar tudo aqui no canal criadas. Tem playlists de unboxing, de resenha de livros, de séries de livros, então olhem e vejam se vocês gostam. Então é isso, gente, e até o próximo vídeo.